E aí, desbravador que ama a Bíblia e gosta de aprender cada vez mais sobre a Palavra de Deus, pronto para mais um estudo? Vamos lá, o nosso estudo de hoje falará sobre esse tema aqui, que é um tema que alguns não gostam muito, mas a gente precisa falar porque a Bíblia nos traz informações sobre o tema da morte. Vamos aqui entender esse tema interessante e curioso para muitos de nós. Mas antes, quero aqui trazer uma curiosidade para vocês sobre essa questão da morte. Uma tradição secular, para mais de 1 milhão de pessoas que vivem lá na Indonésia, é bastante impressionante. Neste lugar lá na Indonésia, que eu vou aqui apresentar para vocês, que eu estou apresentando, né, com essa imagem que vocês estão visualizando, neste lugar, os mortos estão presentes na vida dos vivos. Olha que coisa, né? Alguns vão, que isso, pastor? O que você está querendo dizer para a gente? Então, depois que alguém morre, lá nesse lugar, na ilha Sulawesi, lá na Indonésia, depois que alguém morre, passam-se meses, até mesmo anos, para que o funeral aconteça. Você consegue imaginar isso? Então, nesse ínterim, as famílias guardam os corpos em casa e cuidam deles como se estivessem apenas doentes. Olha que loucura! Mas é uma tradição lá nessa região da Indonésia. Então, isso inclui levar para a pessoa que morreu, que está lá no caixão, comida, bebidas, cigarros, né, se o indivíduo fumava, até 2 vezes por dia, segundo os relatos. Então os corpos são limpos e suas roupas trocadas regularmente. Os mortos têm até um recipiente lá no canto, ou seja, um piniquinho para qualquer coisa, imagina, se tiver necessidade, usar. Além disso, eles nunca são deixados sozinhos e as luzes permanecem sempre acesas quando anoitece. Então, essa é uma curiosidade que ocorre lá nessa região da Indonésia chamada Ilha Sulawesi. Então, olha que coisa curiosa, né? Então, eles conservam os mortos dentro de casa, dentro do próprio caixão, lá no quarto dele ou num outro ambiente, e eles convivem com isso como se fosse muito normal. Mas, afinal, a nossa compreensão de hoje, o que é a morte? Ela é o ponto final ou existe vida após a morte? Esse é o grande mistério. Então aqui vocês têm uma imagem das ilhas Sulawesi, lá na Indonésia, onde esse tipo de tradição, né, que guardam, conservam os mortos dentro de casa, isso acontece bastante. Aqui no Brasil, nosso país, a gente não tem essa cultura, né, não tem essa tradição e não precisamos ter, né, vamos continuar como estamos. Mas vamos lá. O que trouxe a morte para o nosso mundo? Então, por que existe a morte? Como é que ela aconteceu? Por que ela veio parar aqui? Então vamos entender isso. Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a gente consegue vislumbrar por esse texto, por essa referência, que a morte, ela veio ao nosso mundo por conta do pecado. Então, o pecado trouxe como consequência, como resultado, a morte. Então a morte é uma inimiga intrusa na vida, na existência humana, porque nós não fomos criados para morrer. Deus, quando criou Adão, criou Eva, os criou para viverem uma vida eterna, desfrutando daquele jardim maravilhoso que Deus havia construído, preparado ali para eles e para toda a raça humana. Mas infelizmente, você conhece a história, eles desobedeceram a Deus e com essa desobediência veio o pecado e, por consequência, a morte. Tem até um outro texto bíblico que diz que o salário do pecado é a morte. Então, a morte, ela penetrou na existência humana por causa do pecado. E por isso eu e você testemunhamos, infelizmente, dessa tristeza, né, dessa coisa tão devastadora que é a morte e que nos circundam por todos os lados, que não tem como escapar, né? Enquanto estivermos neste mundo de pecado, tem 2 coisas, viu, desbravador, que não tem como escapar. São os impostos e a morte. Então são 2 coisas certas para a vida de todos nós por causa do pecado. Para onde o ser humano vai quando morrer? Então, entendemos que o salário do pecado é a morte. A morte é a consequência do pecado. Então, o indivíduo morreu. O que acontece? Para onde ele vai? A Bíblia diz para a gente. Vamos ver o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 3, verso 19 diz lá: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, são as palavras do próprio Deus
falando sobre a maldição, né, do pecado que o ser humano teve quando ele traiu a Deus, quando ele desobedeceu a Deus. Então, Deus aqui está querendo dizer que quando a pessoa morre, quando o ser humano morre, ele volta ao pó da terra. Então, nós somos constituídos do pó. Então, nós já vimos sobre isso no estudo da criação, que nós, né, Deus nos fez do pó da terra. Deus nos formou do pó da terra. Ele nos deu o seu fôlego, o fôlego de vida soprado nas nossas narinas. E assim nos tornamos pessoas viventes, né? Almas viventes. E aí, à medida que morremos, então nós voltamos ao pó da terra. Interessante que quando você faz um estudo sobre biologia, química, né, os fenômenos físicos químicos que ocorrem, você vê que nós temos, né, nutrientes, composições químicas que envolvem toda a natureza, o nosso planeta. Então, da mesma forma que fomos criados dessa composição, nós, quando morrermos, também retornaremos a ela, ao pó da terra. Então, é isso que a Bíblia nos explica. Então tem esse negócio de alma penada, né? Alma perambulando por aí, puxando o pé da gente de noite. Então, ó, esquece esse negócio, que isso não é bíblico, tá bom? Deus não nos ensinou sobre isso não existe. Então isso são coisas aí que as pessoas ficam inventando, né? Coisas do próprio inimigo de Deus que fica tentando impressionar a mente humana para fazer com que a gente entenda que os mortos, eles continuam perambulando por aí como uma alma penada. Mas isso não existe. A Bíblia diz que quando a pessoa morre, acabou. Tem um outro texto de Eclesiastes que diz que quando a gente morre não tem mais nada, acabou, né? Acabou pensamentos, sonhos, planos. Então a gente tem que entender isso. Quando o indivíduo morre, acabou a existência, ele retorna ao pó. Então é isso que acontece. Terceira questão. Será que é possível conversar com os mortos? Então olha aí, ó. Olha esse texto de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desaparecem. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então não é possível conversar com os mortos, porque quando, já que mencionei, né, até adiantando um pouco essa pergunta, quando o indivíduo morre, acabou, né? Ele retorna ao pó e os mortos deixam de, a pessoa quando morre deixa de existir. Então não tem mais o amor, não existe mais o ódio, não existe mais a inveja, tudo desaparece, tudo retorna ao pó. Então não tem essa conversa de ficar se comunicando com os mortos. Na verdade, né, essa ideia, né, de ficar conversando com os mortos, a Bíblia também nos adverte em outras passagens que isso não é coisa de Deus, essa coisa de necromantes, né, que falam com os mortos, essa coisa de ficar consultando os mortos. Então isso não é de Deus, na verdade isso é uma obra do inimigo. O inimigo, né, que se configura, se personifica em pessoas que já morreram para tentar enganar o ser humano, achando que está falando com quem ele conhece, né, com quem ele conheceu antes de morrer, mas na verdade a Bíblia nos adverte que tudo isso, né, é perigoso, é diabólico e na verdade a pessoa quando morre, diz a Bíblia, acabou, né, ela volta ao pó da terra. Vamos lá para mais uma questão. Até quando a morte fará parte da história deste mundo? Então olha o que diz aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que notícia fantástica para a gente, uma notícia aqui que nos preenche de esperança. Então a morte não é o fim. Claro, o indivíduo morreu, acabou, desapareceu, volta ao pó da terra. Mas a morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. Então, querido desbravador, a morte, para aqueles que morreram crendo em Cristo, não é o fim. Na verdade, é um tempo que a pessoa vai esperar, enquanto estiver descansando lá na sepultura, esperando o dia em que Jesus vai voltar para ressuscitá-lo. Então, aqueles que morreram crendo em Jesus, aqueles que morreram tendo essa esperança vívida no seu coração, quando ressoar a trombeta de Deus, olha que trombeta poderosa, vai ressuscitar os mortos que morreram crendo em Jesus, ou seja, os justos mortos. Então, essa é uma promessa maravilhosa do nosso Deus. E aí, você já sabe, né, viveremos para todos sempre com o nosso maravilhoso Deus. Então, quero convidar você, desbravador, a tomar uma decisão.
Creio que o ser humano foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. Entendo que a morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus, pois serão ressuscitados na ocasião da segunda vinda de Cristo. Então, gostaria você de ter essa esperança também acalentada no seu coração. Gostaria você, desbravador, de superar agora os traumas, o medo da morte, porque a gente não precisa ter medo. É claro que é triste, né? A gente não gostaria de morrer, mas a morte faz parte da vida por causa do pecado. Mas eu e você não precisamos temer a morte, porque a morte já foi vencida, porque Jesus veio a este mundo, ele foi morto naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E através dos méritos de Jesus, do poder de Deus, nós também ressuscitaremos na ocasião da sua volta. Então, acredite nisso, não precisa ficar desesperado. Então, a morte não é o fim para aqueles que creem em Cristo, mas será o início, quando Jesus voltar, de uma nova vida, de uma vida eterna ao lado do nosso maravilhoso Deus. Se você acredita nisso, se você quer aceitar isso, feche os seus olhos que eu quero orar por você agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por ter nos oferecido, ter nos dado a solução para o problema da morte. A morte é uma inimiga que invadiu esse plano, esse quadro maravilhoso da criação através do pecado. E hoje nós, infelizmente, temos o luto, as tristezas, o sofrimento, as notícias devastadoras que a morte acaba nos trazendo. Mas, ó Pai, se nós nos apegarmos a Ti, se tivermos Cristo no nosso coração e alimentarmos essa esperança, essa promessa que Ele nos fez, certamente um dia, se tivermos que fechar os nossos olhos, nós seremos ressuscitados na ocasião da volta de Cristo a este mundo. Então, por favor, ó Pai, nos preenche dessa esperança, até mesmo com relação àqueles queridos que já se foram, que a gente tenha a nossa tristeza preenchida pela esperança do reencontro na breve volta de Jesus. Fique com todos nós, ó Pai, é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Valeu, desbravador! Bye, bye! Até o próximo estudo, hein? Fica ligadinho com a gente. Fui!